Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos na nossa terceira live. Agradeço a participação de todos. Nós já tivemos a nossa primeira, que nós falamos de 3 segredos de como mudar a sua vida com coragem. A segunda live, nós falamos sobre carreira, qual é a sua? E a terceira live de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. O que fazer com ela? Estou vendo aqui que o Marcelo entrou, Rogério, Lúcia, Gustavo, Lucineia, Malu. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, hoje nós vamos fazer uma experiência diferente, tá? Porque a nossa live vai ser muito mais baseada naquilo que vocês vão trazendo. Então, peço que vocês coloquem as perguntas de vocês, compartilhem aqui comigo as experiências, que nós vamos fazer um bate-papo, tá bom? Antes da gente começar esse nosso bate-papo sobre ansiedade, vamos entender um pouco, afinal, o que é essa ansiedade, né? Então, a ansiedade é quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa. Então, ela pode vir ou por uma coisa desconhecida, por exemplo, uma viagem nova que a gente vai fazer, ou também ela pode acontecer por um primeiro dia de trabalho que você não conhece, que você não sabe como é o local, ou um trabalho que você precisa entregar, enfim, ou até numa situação em que você não tem o que fazer e que fica procurando ou mexendo no computador, pensando um monte de coisas que você precisa fazer, né? É o meu caso, por exemplo, eu adoto a minha estratégia da água com limão. Enquanto eu estou digitando, escrevendo, vou tomando a minha água com limão e vou pensando que eu estou digitando, fazendo, mas a minha ansiedade, ela vem de um monte de coisas que eu preciso fazer, de tarefas, então eu procuro me controlar dessa forma, né? Bom, gostaria de saber de vocês qual é a dificuldade que vocês têm, que vocês enfrentam aí de lidar com essa ansiedade, né? Primeiro ponto, vocês sentem essa ansiedade? Como vocês sentem? Em que momentos vocês sentem essa ansiedade? Como é que vocês percebem essa ansiedade, né? Então, assim, um dos pontos importantes é a gente conseguir identificar quando nós estamos ansiosos, né? Primeira coisa a gente pensar são os nossos pensamentos. Quais são os sintomas dessa ansiedade, né? Então, essa ansiedade, a gente sente batimento cardíaco acelerado, né? A gente acaba, muitas vezes, tendo alterações no sono, tensão muscular, né? Alterações na alimentação, de que a gente quer comer muito ou come pouco, né? Olha aqui o Marcelo colocando, professora, a ansiedade é minha companheira diária e não consigo me livrar dela. Gente, uma das primeiras coisas para a gente pensar, para trabalhar essa ansiedade, buscar as nossas próprias estratégias, tá? Então, o que você já tentou fazer ou o que você faz para dar conta dessa ansiedade? Eu vou falar aqui de algumas técnicas mais tarde, de como a gente pode trabalhar com ela, né? Controlar e lidar administrando, mas o principal ponto é o que é que você faz e que você tem de estratégias que você conhece a si mesmo, de que te ajudam a controlar essa ansiedade, né? Boa noite, Sidney, tudo bem com você? Boa noite, Pamela. Então, voltando, quando a gente fala, pessoal, de ansiedade, a gente consegue identificar com essas alterações fisiológicas que a gente vai tendo no nosso corpo. Isso é o que a gente chama de ansiedade somática, tá? Que a gente somatiza, são as reações fisiológicas que a gente tem no nosso corpo, né? Isso a gente chama de ansiedade somática. A gente tem um outro tipo de ansiedade também, que é a ansiedade cognitiva, que está ligada aos nossos pensamentos, que está ligado ao nosso pensamento acelerado, vem um monte de pensamentos na cabeça, de preocupações, e que fica aquela salada na nossa mente, né?
Então, essa salada na nossa mente, essa agitação dos pensamentos, essa aceleração do pensamento que a gente tem, essas preocupações, né? Isso a gente chama de ansiedade cognitiva, tá? Bom, e aí? Quero ouvir de vocês. Alguém aqui sente essa ansiedade cognitiva, essa ansiedade somática? O Marcelo está colocando aqui para a gente. Professora, chego a ter fortes dores de estômago e enxaquecas quando estou em algum momento que acredito que ele queira colocar aqui, que gere ansiedade para ele, né? Marcelo, o que você costuma fazer? Quais são as estratégias que você costuma utilizar para você, para dar conta dessa ansiedade? Então, algumas coisas importantes aí para a gente pensar é a atividade física, né? Então, a atividade física é uma das estratégias que a gente utiliza muito para controlar a ansiedade. Não só a ansiedade, mas outros fatores, né? Porque ela trabalha com a autoestima, ela consegue ter uma diminuição do estresse, a gente consegue também promover sensações de bem-estar, né? Então, várias situações, além de questões da saúde mesmo, a prática da atividade física colabora muito, né? A liberação aí de hormônios, né, que colaboram para a gente sentir esse bem-estar. Então, existe uma coisa que é assim, o que a gente pode fazer em relação a esses perfis, a modelos mentais, né? Por que, por exemplo, eu posso me sentir ansiosa numa reunião, e que essa reunião é muito importante para mim, ou outras pessoas não se sentem ansiosas para uma reunião? Por que essas diferenças? A gente fala de uma coisa que se chama modelo mental. Modelo mental. O que é esse modelo mental, pessoal? Modelo mental é quando a gente fala de formas de como você encara aquela situação, né? Então, tudo vai da avaliação que você faz daquela situação. Então, a gente fala até de características que é características de personalidade, né? Então, a gente fala da ansiedade traço e da ansiedade estado. A ansiedade traço é aquela pessoa em que ela tem muita ansiedade, que já faz parte da característica de personalidade dela, né? Ou seja, em vários momentos da vida, ela sente essa ansiedade. Ela já é agitada, ela já tem isso naturalmente como uma característica de personalidade dela. O dia a dia, as tarefas do dia a dia dela, as situações que vão acontecendo, ela já é uma pessoa ansiosa, né? É o modelo mental dela. Então, quer dizer, uma situação que inicialmente é pequena, não deveria gerar aquela ansiedade, ela faz uma montanha daquela situação, né? Então, o modelo mental dela trabalha fazendo com que aquilo seja uma coisa horrorosa, isso deixa ela ansiosa, porque mexe com as capacidades e as habilidades dela. Aí eu tenho habilidade, eu tenho a capacidade, encaro aquilo como um desafio. Então, aquilo me motiva, me ajuda. Por outro lado, não. Por outro lado, a gente tem pessoas que olham aquela situação, encaram como um desafio e parte para frente. Aquilo passa a ser um motivador para ela. Claro que isso a gente tem que ajustar expectativas, resultados do que ela espera daquela situação, enfim. E por outro lado, a gente tem a ansiedade estado, que são pessoas em que alguns momentos ela tem essa ansiedade. Não é que a todo tempo ela é ansiosa, mas alguns momentos ela sente essa ansiedade, né? Esses momentos da ansiedade, aí sim precisam ser trabalhadas essas questões das expectativas, dos resultados, do que ela espera daquela situação. Mas é um modelo mental que muitas vezes também trabalha para encarar aquela situação gigante, que está ligado também com a autoestima dela, do quanto ela se sente capaz, que ela é possível de encarar aquela situação. Né? Então, uma outra questão
que a gente pode identificar quando a gente fala de ansiedade. A Maria aqui, Maria, terrível ansiedade, já vivi isso. Boa noite, pessoal, boa noite. Então, a ansiedade, ela gera uma angústia, né? Ela gera uma angústia, ela gera um mal-estar, ela gera sintomas e respostas, comportamentos que a gente não gostaria de ter, porque ela diminui a concentração, ela não gera situações em que a gente se sente bem, né? Mas tem uma novidade aqui para vocês. Nem sempre a ansiedade ela é uma coisa ruim, viu, pessoal? Nem sempre ela é uma ansiedade ruim. Por quê? Porque a gente fala de uma questão que se chama uma ansiedade que é positiva, tá? A ansiedade positiva é, por exemplo, vou fazer uma viagem, um lugar novo que eu não conheço, né? Aí vem aquela ansiedadezinha, quero conhecer esse lugar, não consegue dormir à noite porque está ansioso para viajar, né? É uma ansiedade boa, gostosa. Quando a gente vai para um trabalho, um emprego novo, também gera aquela ansiedade. A questão é o seguinte, pessoal, essa ansiedade, até antes de uma competição, ela é importante porque ela que faz você se movimentar. Ela que faz você ter os passos, você ter as ações, você realizar as tarefas daquilo que você quer realizar. Então, é importante sentir um pouco essa ansiedade, né? Deixa ela acontecer. Então, isso é o que a gente chama de uma ansiedade positiva. Por outro lado, quando ela ultrapassa um certo nível, né? Aí sim ela se torna negativa. Qual é o objetivo? O objetivo é que essa ansiedade ela não chegue num pico, num nível tão elevado, em que ela traga prejuízos para você, em que ela te traga essas sensações fisiológicas tão intensas e fortes, que não faz com que você realize aquela situação com sucesso, né? Ou que não faz com que você realize aquela tarefa, né? Ou que você tenha alterações aí alimentares, né, e de sono. Tem gente que come muito quando está ansiosa, tem gente que não consegue comer, né? Então, é importante vocês saberem que a ansiedade, até um certo nível, ela é importante, mas passou desse certo nível, a gente precisa cuidar e tratar para que ela não chegue num pico e prejudique no seu dia a dia e nas suas tarefas que você tem o objetivo de realizar, né? Estou vendo aqui, Gleice, boa noite. Tiago, boa noite. Sidney tem ansiedade cognitiva. Vamos falar um pouquinho dessas questões, do que a gente pode fazer com a ansiedade. Concheta, Maria Concheta, boa noite. Carlos, síndrome do pensamento acelerado. Gente, a partir da ansiedade, a gente tem alguns transtornos, né, que vão acontecendo, por exemplo, transtornos de ansiedade, né? Síndromes que vão surgindo a partir da ansiedade, né? Vamos falar um pouquinho. Nelson de Portugal, prazer em revê-lo aqui. Juninho, muita ansiedade, aula de Pilates. Ajuda ele a controlar a ansiedade. Técnicas para combater a ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Camila, tudo bem?